Bom, quando a gente fala sobre Brand Protection, não estamos apenas falando de proteção de produtos ou marcas, mas da confiança do consumidor, da integridade das operações e do impacto direto no negócio. Questões como pirataria, falsificação, segurança alimentar, bebidas adulteradas e até a gestão de multidões em ambientes como bares, ruas e grandes eventos deixaram de ser desafios isolados. Hoje fazem parte de uma grande agenda estratégica para as empresas. Então, estamos vivendo uma nova era de prevenção, onde a tecnologia, inteligência de dados e integração de sistemas passam a ter um papel fundamental para antecipar os riscos. Proteger a reputação e garantir a segurança de ponta, isso faz toda a diferença. Então, para discutir esse tema com profundidade, contamos aqui com a presença de grandes especialistas e líderes de empresas que enfrentam esses desafios na prática e no dia a dia. Então, eu quero convidar aqui para este painel, e aí, gente, eu vou chamando, ele já vai subindo aqui no palco aqui, o Daniel Monferrari, o Head Corporativo da Security Brand Protect da Diageo, Diageo, perdão, Alírio Rodrigues, Regional Corporate Security Manager da Bayer, o Jonathan Schmidt, Head de Segurança e Prevenção e Perdas do Grupo Boticário. Sejam bem-vindos. E para mediar esse ambiente aqui, eu quero chamar o Claudinei Moroso, gerente de negócios da Avante. Eu tenho certeza que será uma conversa extremamente rica, com muitos insights práticos e relevantes para esse momento aqui. Uma salva de palmas, gente, para essa galera aqui. Bom dia meu povo. Peguei minha colinha aqui, mas é um prazer estar aqui com esses feras aqui do mercado de segurança. E a gente vai falar, como a gente tem um tempo apertado, né? Vamos já para os negócios. Então, vamos falar um pouquinho sobre o combate no mercado ilegal. Hoje o mercado ilegal ele representa de 20% a 28%, dependendo do setor. E a gente não está falando só de perdas financeiras, não, né? Nós estamos falando de reputação das empresas e também do risco sanitário, né? E aí eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, e todos vão falar. Primeiro, meu amigo Jonathan aqui. Qual o maior desafio nesse combate ilegal? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer estar aqui, convidado aqui para participar desse painel. Eu acho que o maior desafio hoje, falando de negócio, é quando você tem uma empresa que dá um resultado muito positivo. E você convencer o executivo de que, de fato, a falsificação, a pirataria, né, a venda ilegal é um problema, né? Hoje, quando a gente olha para o Grupo Boticário, está com um GMV de 39 milhões, um EBITDA positivo, empresa crescendo 2 dígitos por ano. Então, isso acaba se camuflando dentro do resultado, né? Dentro da companhia, como que a gente faz para mitigar muito isso, né? Primeiro é trazer o executivo para o engajamento, né? A gente traz eles para participar das discussões, a gente mostra, de fato, a realidade, né? A gente tem fechado, por exemplo, fábricas clandestinas, a gente tem combatido pirataria de maneira virtual também, e o volume cresce cada vez mais, né? E um dos principais ofensores que vem convencendo muito é a entrada da China dentro do negócio de pirataria, né? Não sei se os colegas também passam por isso, mas hoje os nossos produtos eles vêm falsificados de maneira importada. Então, você compra pelo e-commerce, ele vem diretamente da China de maneira falsificada. Então, isso tem gerado bastante engajamento e tem convencido nossos executivos a trazerem investimentos para dentro dessa área. Investimentos como softwares de combate, como trabalhos de campo e parceria principalmente com órgãos públicos, flexibilidade principalmente com questões legais, para a gente atuar dessa maneira. Bom dia a todos. Parabenizar a Avante aí pelo evento, né? Mais uma vez um evento disruptivo e que eu tenho certeza vai agregar muito para todos. Seguindo a linha do que o Jonathan trouxe, eu acho que os desafios são muitos, em especial pelo que a gente vive no nosso país. A gente tem uma carência importante no que tange o aspecto de legislações.
né? A nossa legislação ela abarca pouco essa questão criminal e a gente, na contramão disso, as organizações criminosas viram as oportunidades dentro da pirataria, da falsificação, do contrabando. Como você mencionou, é uma questão que vai muito além do aspecto comercial. Obviamente, quando você fala de 20% a 28% de market share, para alguns negócios, o principal concorrente não é o concorrente oficial, é o mercado paralelo, né? Então, você tem ali uma perda de market share importante, mas nós temos também uma dificuldade, né, muito grande, eu estava comentando com o Daniel em off, no que tange as questões legais, né, de como a gente vai atuar no âmbito legal, né, e dentro dessas parcerias com os órgãos de segurança, mas a gente precisa ter legislação para cobrir isso, para abarcar todas essas tipificações criminosas. Porque houve, de fato, eu falo que a gente do meio que dormiu no ponto, não a gente enquanto empresa, as empresas continuam atuando, mas o governo, de uma forma geral, faltou legislação para que a gente pudesse atuar de uma forma mais eficiente, né? E, na contramão, as organizações viram nessas ações grandes oportunidades, com menor risco, alta rentabilidade, né? E dificuldade, inclusive, da identificação e a forma de capturar essas ações criminosas. Então, acho que tem uma série de desafios, mas eu diria, né, para complementar um pouco do que o Jonas falou, eu acho que essa questão legal é uma oportunidade que nós temos de evoluir. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para poder estar aqui, é uma honra. E, bom, para poder começar, ainda mais depois da palestra que nos fez aí o Eduardo Gouveia, ele falou ali de celebração. E aí eu falo pela Diageo, né, onde eu sou o head de segurança corporativa e proteção de marca. A Diageo, ela é da indústria de celebração. Ela é a empresa que é dona de marcas de bebidas destiladas, como Johnnie Walker, Tanqueray, Smirnoff, e mais de 200 de marcas de bebidas aí em todos os países do mundo. E a gente foi muito afetado no final do ano passado com a crise do metanol, né, que foi trend topic em pelo menos 40% dos veículos de comunicação do país durante todo o ano de 2025, obviamente concentrado ali no final do ano. E o tema, então, quando a gente fala de celebração, o que é mais caro para a gente são as pessoas, porque o nosso negócio ele é focado justamente nesses momentos de celebração dos clientes, dos nossos consumidores, as pessoas. Então, ver isso afetado, essa crise reputacional que recaiu sobre não marcas, mas sobre o setor como um todo, em razão de mercado ilegal, problema de falsificação, tá? Até, para quem não sabe, aquela crise do metanol que teve no ano passado, ela foi gerada única e exclusivamente por falsificação. Não teve nada a ver com contaminação de produto. Foi uma fabriqueta de bebida falsificada de São Bernardo do Campo que inseriu combustível adulterado no processo de produção de bebida falsificada deles. E aí, capturando um pouquinho aqui do que já trouxeram os meus colegas, o Jonathan e o Valério, a gente vê essa movimentação no mercado como algo de muita preocupação. Primeiro porque, como eu já mencionei, é muito caro para a gente essa percepção de confiança do consumidor dos nossos produtos. Essa reputação, que é o que, na verdade, a alma do negócio, que tem valor dentro das empresas que a gente trabalha. E ver isso aí manchado, arranhado, traz para a gente essa obrigação da gente poder recuperar, reconquistar a confiança, levando mensagens positivas, ao mesmo tempo atacando um problema que é real e está presente no nosso dia a dia, físico. A gente está falando de criminalidade, é um problema de segurança pública, por isso, profissionais de segurança, a gente está aqui também falando sobre esse tema, e, ao mesmo tempo, a gente está falando de uma questão que tem repercussão em saúde pública, e a gente precisa de levar mensagens positivas, trabalhar isso de uma forma propositiva para também fazer esse ajuste rápido de rota para permitir o melhor enfrentamento. Então, como que a gente consegue fazer isso? Principalmente através de colaboração, órgãos públicos, com outras empresas do setor. A gente faz colaboração entre setores para a gente poder promover sempre uma agenda propositiva e positiva.
até fugir, eu sei que eu fugi um pouquinho do ponto de pergunta, da pergunta, mas acho que para trazer aqui a mensagem final, que a gente, como nós olhando como profissionais de segurança, fazendo a gestão de risco, como que isso é relevante e importante dentro da dinâmica da empresa, dos nossos negócios, faz parte da estratégia, a gente está falando de marca, a gente está falando de reputação, a gente está falando de pessoas, a gente precisa de colocar sempre nessa posição central, dando essa relevância e trazendo esse ambiente de colaboração, até para a gente ter um melhor enfrentamento ao mercado ilegal sendo feito de forma efetiva. Do contrário, vai ser um monte de esforço isolado e, principalmente, é o que o pessoal costuma dizer, a gente começa a enxugar gelo, e não é por aí que a gente tem que ir. Não, legal, muito bom. E você falando nessa questão do metanol, né? Como combater isso, né? Difícil. Mas hoje, com tecnologia, vocês devem utilizar alguns tipos de tecnologia para combater esse tipo de falsificação, né? Alírio, o que vocês costumam utilizar? Hoje nós temos aí muito QR Code, temos também passaporte digital em alguns setores, em algumas áreas. Queria que você falasse um pouquinho aí de como vocês estão utilizando a tecnologia aí na Bayer e no mercado nesse setor. Isso é bem interessante, porque quando a gente fala, principalmente na questão da falsificação, o desafio está muito relacionado ao receptador, né? Se existe a falsificação e a comercialização do produto, é porque, obviamente, tem pessoas que compram esses produtos. A gente tem variáveis externas, que são mais difíceis de controlar, e temos as variáveis internas, onde a gente tem um maior controle. Hoje, na Bayer, a gente tem atuado muito, obviamente, no campo das variáveis externas. A gente tem tecnologias que são desenvolvidas, principalmente para mitigar roubo de carga, né, para garantir realmente que a gente tenha uma capacidade aí de operar logisticamente com menos perdas. Mas no campo interno, que é onde eu entendo que a gente tem que ter uma capacidade maior de investimento, e aí a tecnologia ela é fundamental, a gente tem atuado muito na concepção dos produtos. Então, como mitigar e como dissuadir essa falsificação, através de tecnologias que a gente tem implementado juntamente com as áreas de qualidade. Eu acho que isso é muito importante, trazer essas áreas para dentro do nosso ambiente de segurança, para que eles também entendam a importância de se trabalhar, por exemplo, nas questões das embalagens, que é para nós, no caso da Bayer, né, tanto na parte de farma como na parte de agro, uma forma eficiente, eficaz de você dificultar essa receptação, que aí, obviamente, o cliente ele quer o resultado do produto, dar a ele a garantia de fazer o check, de verificar se aquele produto é realmente um produto de origem Bayer, né? Então, através dessas tecnologias que a gente vem desenvolvendo, com as áreas de qualidade, com as áreas de marketing, quer dizer, eu estou trazendo áreas que, num primeiro momento, não estaria nem discutindo sobre segurança, sobre falsificação, sobre pirataria, mas elas são fundamentais porque são as áreas que vão viabilizar essas ações e até a questão financeira, obviamente, né? Vão viabilizar, inclusive financeiramente, essa proposição de tecnologia junto à embalagem, junto aos produtos. E aí, hoje, o nosso cliente ele tem a capacidade de fazer essa verificação através desses recursos, né, que estão hoje já inseridos de uma forma mais natural. E um outro aspecto, para finalizar, que é importante, porque esse mesmo cliente que compra o produto falsificado, ele faz as reclamações nas nossas páginas. Ele faz as reclamações através dos nossos canais. Eu comprei um produto Bayer e esse produto não teve o retorno que eu esperava. E aí a gente tem também, nessa condição, uma oportunidade de mitigar essa perda, porque, naturalmente, eu teria que ressarcir esse cliente. Hoje eu tenho a capacidade de mostrar para ele, não, meu amigo, o produto que você comprou não é um produto Bayer. Está aqui, o QR Code, você lê pelo seu celular, tem o nosso app, e todos os clientes hoje eles têm essa informação de uma forma bem acessível, né? Então, ele deixou de ter essa condição de falar, eu comprei um produto Bayer que não me deu o retorno adequado. E, Jonathan, hoje no Grupo Boticário, você deve ter muito disso, né? Porque eu sei que a minha mulher compra lá o produto Boticário e tem os refil, né? E eu falei para ela, você compra na internet, será que o pessoal não colocou um refil qualquer outro e utilizou a mesma embalagem do produto, né? Você deve ter esse tipo de problema lá, né? Por incrível que pareça, a refilagem ela mitiga, no nosso caso, a falsificação. Por quê? Porque você deixa o produto mais acessível, né, no momento da compra. Então você compra a primeira embalagem, depois você refila ela. O nosso desafio nesse sentido é com perfumaria. Normalmente a perfumaria vem com um tipo de rosca que ela é violável e não reposta. Então, nossos produtos eles têm sido alterados nesse sentido para que o produto possa ser refilado de maneira original.
Aproveitando o teu gancho, né, dentro do Grupo Boticário a gente tem uma squad chamada Cosmetovigilância. Ela é composta por qualidade, P&D e segurança. Dentro desse processo, a gente ajuda a desenvolver uma embalagem eficaz. Aonde que é o nosso desafio nesse sentido? É convencer o marketing de que uma embalagem segura ela é também bonita e atrativa para o consumidor, porque normalmente ele é criada com foco para atrair o cliente para a compra. Então, a nossa discussão é muito em cima disso. Como que eu torno uma embalagem bonita, né, que atrai o consumidor, mas que também ofereça segurança. E tem um ponto importante, uma provocação, que a gente fala muito dentro do Grupo Boticário, é quase que uma filosofia, que é como que a gente convence o cliente a não comprar o falsificado. Então, a gente cria, por exemplo, cultura, por exemplo, a gente tem lá o Bote Recicla, né? Eu acredito que aqui no Brasil, a cada 4 famílias, 3 usam o Boticário, então a maioria aqui deve ter Boticário em casa. Existe um programa que quando você devolve o produto, né, porque uma das nossas dificuldades é o produto de frasco original refilado com líquido falsificado, que também deve ser um problema de vocês da Diageo ali também. Então, no momento que ele devolve esse produto, ele ganha uma bonificação, um desconto para que ele possa comprar outro. Então, isso diminui e mitiga. Então, programas de aculturamento, e aculturamento no sentido do cliente, né, porque senão a gente fica muito no reativo, né? O bandido produz, a gente pega e vai enxugando, né, que nem o Monferri falou, vai enxugando meio que gelo. Mas quando você cria uma cultura envolvendo o próprio cliente em si, que ele se sinta conectado ao propósito do produto, você tem uma melhora significativa nesse quesito de combate à pirataria. Na indústria de bebida, a gente também tem uma preocupação muito grande com relação à segurança da embalagem, né? A gente tem transformado cada vez mais as nossas embalagens em embalagens inteligentes, investido também em rastreabilidade e além da própria questão de segurança do produto, né? A gente fala, por exemplo, existem marcadores químicos absolutamente seguros, que não interferem em nenhum aspecto sensorial do produto que é consumido aí por vocês e por todos os consumidores, mas a gente tem também, a gente faz um bom uso para a gente poder ter essa integração, vamos dizer assim, dentro da nossa cadeia, desde o processo de produção, da concepção do produto, a gente já está pensando em segurança da embalagem. Aquele produto vai para um mercado que existe uma gestão de risco. Ele é um mercado, por exemplo, o Brasil é um país que tem alto risco de falsificação de bebidas. Então, ele vai ser inserido ali um marcador químico ou até na própria embalagem, na tampa, existe uma preocupação, por exemplo, de colocar um dispositivo adicional de segurança. Exemplo, aquele dosador que existe em vários dos rótulos de whiskies, por exemplo. E a gente ainda preocupa também em fazer uma gestão integrada dos riscos e das informações dos dados que a gente tem disponível. Então, por exemplo, através de rastreabilidade da embalagem do nosso produto, a gente consegue fazer um perfilamento que vai ajudar não só na identificação de perfis regulares, normais de consumidores, como também perfis de clientes. Dentro daquilo que comentaram os meus colegas aqui, a cadeia de distribuição, então você tem ali o receptador lá no creme de falsificação que vai revender este produto falsificado para os consumidores finais. Então é importante você também gerar a conscientização dessa cadeia e informar para eles que a gente tem já mecanismos e ferramentas para a gente poder entender como que é o processo que ele tem feito na revenda dos produtos das nossas marcas da indústria, né? Isso aí também, de certa forma, gera uma inibição, né? Melhora o fator de percepção de risco para que as pessoas e que todos os parceiros dessa cadeia, que às vezes tem uma cauda bem longa, eles possam estar cada vez mais conscientes, né, do papel de cada um e responsabilidade que eles podem ter caso algo se desvirtue no meio do caminho, né? E com relação a consumidores, a gente sempre... uma preocupação até da indústria, a gente não pensa em transferir a responsabilidade de autenticar produtos e tudo mais para os consumidores. Afinal de contas, por exemplo, no caso de bebidas, a gente está falando que a gente é uma indústria de celebração. E a gente espera que realmente seja o momento de consumo de bebida alcoólica, o momento de celebração, né? Como que a gente, então, acaba fazendo esse papel de garantir a segurança do produto? Justamente através dos canais de revenda que são homologados, oficiais, e fazendo essa conscientização e
para a população geral, para os nossos consumidores, dicas de compra segura. Ah, legal, muito bom. Nós falamos aqui um pouquinho de tecnologia que vocês estão utilizando, mas sozinho a gente não consegue fazer nada disso, né? Combater esse crime. A gente precisa das autoridades, né? A gente precisa aí das autoridades públicas e também existem algumas associações. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Ô, Jonathan, hoje, como que é essa integração, né, com as autoridades públicas e quais são as associações que dão apoio para vocês também nesse sentido? Legal. Hoje a principal associação é a ABPEC, né, que é a Associação Brasileira de Higiene e Cuidados, né? Ela que nos apoia muito com relação a esse tipo de combate. Hoje, para vocês terem uma ideia, a área de perfumaria e cosméticos representa mais de 30 bilhões, né, dentro dos falsificados aqui dentro do país. Então, sem o órgão público e a associação apoiando isso, é praticamente impossível da gente conseguir concluir alguma ação de proteção da marca. Mas aqui tem um disclaimer importante, que são as restrições da lei anticorrupção, né? Porque existe uma linha tênue entre o relacionamento do órgão público com o órgão privado, né? A gente não pode contratar o órgão privado para trabalhar para nós dentro desse combate. Então, como que a gente faz para mitigar um pouco isso? Então, toda a parte de investigação de campo, apuração, detecção de pontos de venda irregular, fábricas clandestinas, pontos de distribuição, é feito pelo próprio time, né? Então, dentro do nosso time, vocês também devem ter, né? Eu sei que no Ferrari tem, conheço mais. São pessoas que vão a campo para detectar isso. Montamos um dossiê, temos todo um protocolo pronto, né? E daí, a partir dali, a gente envolve o órgão público já com as principais informações, né? Mas ele, de fato, não pode dedicar o tempo dele exclusivamente para nós, né? Então, aí que entra hoje a dificuldade desse tipo de relacionamento. Mas a gente tem sido satisfatório, né? Até porque a gente entrega o bolo pronto, né? É só fazer o recheio que entra o papel, de fato, da segurança pública. É assim que a gente tem trabalhado dentro desse percurso, não pisando fora da linha, até para a gente também não cometer nenhum tipo de erro legal, né? Ela é tênue, então a gente caminha dentro desse processo e entrega, digamos assim, o prato cheio, o policial ele vai e executa a prisão, né? Ele não tem todo aquele trabalho predecessor de investigação e tudo mais. Isso facilita muito a agilidade para que a gente possa atuar junto com eles. Acho que segue na mesma linha do que o Jonathan colocou. Acho que é importante essa participação das associações, né, como representantes aí da sociedade, das organizações, associações relacionadas também aos órgãos públicos, a atuação das autoridades nesse combate, que no final das contas, você falou da questão sanitária, né? Além do aspecto sanitário, o Estado também deixa de arrecadar, né? Então, a iniciativa privada está perdendo market share porque boa parte do mercado está sendo dominado pelo produto paralelo e falsificado, mas o Estado também está deixando de arrecadar. A gente dentro da Baia, a gente tem trabalhado muito também nessa linha do que o Jonathan falou, de levar o bolo praticamente pronto, né? Para que hoje a gente tem vários trabalhos com o GAECO, com Polícia Federal, as polícias estaduais da mesma forma, mas eu entendo que a gente tem uma oportunidade interessante, que eu falo que é de fazer uma catequese, né? A autoridade policial ela precisa ser capacitada para poder ter a capacidade de identificar esses desvios. E hoje há uma dificuldade muito grande. Inclusive, quando você pega, por exemplo, a avaliação das polícias que hoje atuam nas rodovias, né? A capacidade de identificar uma falsificação fiscal associada ao produto físico, a identificação dos próprios produtos que transitam nas nossas rodovias, né? De uma forma, muitas das vezes, passando pelos órgãos de checagem, mas há uma dificuldade das autoridades de ter realmente essa capacidade de identificação. Hoje a gente tem feito vários trabalhos, além dessa parceria, que ela é extremamente saudável, mas trabalho no sentido de doutrinar esses policiais, né, para que eles tenham um entendimento, né, dessas condições facilitadoras, dessas possibilidades de fraude e pirataria que existem aí, das mais diversas, né? Então, acho que esse trabalho também é muito importante. O que eu entendo que a gente tem uma carência? Porque isso é tudo feito praticamente de uma forma informal, né? A gente muito na relação que a gente cria com as autoridades, mas falta uma forma mais institucionalizada de desenvolver esses trabalhos, né? Até para ter uma formação mais contínua. Então, mudou o delegado, eventualmente você tem que refazer o trabalho, e isso, obviamente, você perde tempo, enquanto isso a organização criminosa está operando na sua informalidade e na sua eficiência, né?
No setor de bebidas, a gente também tem as nossas entidades setoriais que apoiam a gente em fazer todo esse trabalho de repressão ao mercado ilegal, à pirataria como um todo. Então, a gente tem a Associação Brasileira de Bebidas, a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, a ABRAB e a BBD, respectivamente. Ela até tem o encargo também de poder liderar as entidades setoriais para poder fazer nessa agenda de combate ao mercado ilegal de bebidas. E serve também esse trabalho via as entidades para um outro propósito, que é o de evitar a retaliação, né? Porque, pessoal, todo mundo aqui tem alguma relação com ou consegue ver de uma forma muito clara o cenário de segurança pública que a gente tem no Brasil hoje. São múltiplos problemas sociais e de vários outros aspectos que acabam refletindo em um problema generalizado de segurança pública no Brasil. Alta criminalidade, crime organizado. Então, como que a gente se organiza para enfrentar um crime tão bem estruturado como existe no Brasil hoje? Além de contar com essa capacitação das autoridades para que eles saibam identificar, distinguir um produto pirata de um produto original, de fazer esse trabalho de relacionamento, essa advocacia, né? O Brasil também é um país relacional. Então, como que a gente faz tudo isso e, ao mesmo tempo, ainda se protege? Né? Através das entidades. Tá? Se vai o Daniel lá para poder, na delegacia, representar os direitos de qualquer das marcas da empresa que estão sendo... qualquer marca que esteja sendo falsificada, depois vai ficar ali gravado o nome e a gente pode sofrer, inclusive, retaliação pessoal. Né? Da mesma forma, se vai o Alírio lá representando a Bayer, como em qualquer caso de apreensão, que teve ali uma repressão forte em cima de uma organização criminosa. Depois vai estar o nome dele lá nos autos. Então, como que a gente faz isso? A gente utiliza dessas entidades, advogados especializados, toda uma estrutura de profissionais que fazem também o trabalho de inteligência que o Jonathan mencionou, para poder garantir que esse trabalho chegue mastigado, vamos dizer assim, a investigação chegue mastigada na mão da autoridade policial, para eles poderem fazer a diligência e a operação de repressão propriamente dita. Por quê? No final das contas, o delegado lá, ou a autoridade de segurança pública, tem lá uma pilha de coisas para fazer. Ele tem casos de homicídio para resolver, várias outras coisas, e nem sempre é prioridade trabalhar com a questão de enfrentamento à pirataria e mercado ilegal. Muito bom. Nosso tempo está quase acabando, né? Passa muito rápido, mas para finalizar, eu queria que vocês falassem um pouquinho de como que está o posicionamento hoje da segurança dentro das empresas, porque assim, hoje a segurança ela deixou de ser uma área somente de proteger ativos, né? Hoje ela protege valor, né? O valor da marca, né? O valor da sua empresa. Queria que vocês comentassem um pouquinho de como é essa estratégia, como vocês tratam isso, como que é esse posicionamento hoje, porque muita gente fala segurança é custo, não é mais custo, né? Então queria que vocês comentassem, até para finalizar, um pouquinho sobre isso, por favor. Posso começar? Bom, você mencionou no início, Claudinei, as empresas, as indústrias, né, elas têm, por setor, índices de mercado ilegal. Então, existe um percentual de bebidas ilegais no Brasil. No caso, o mercado ilegal de bebidas no Brasil, 28%. Quando a gente fala de falsificação, é bem menos, tá, pessoal? O maior problema em mercado ilegal de bebidas é sonegação. Não é falsificação. Falsificação é pouco mais de 4%, ainda é muito, tá, para bebidas destiladas. E então a gente tem ali uma espécie de um markup, um share daquilo que é bebida ilegal, que das nossas marcas, refletido isso dentro do valor que a empresa fatura. Então a gente tem ali um valor para proteger. Quanto mais a gente tira do mercado, a gente está protegendo o valor. Quanto mais a gente, através dessas informações, a gente desmobiliza, por exemplo, uma organização criminosa que falsifica bebidas numa determinada região do país, por exemplo, o interior de São Paulo, próximo de um momento, tipo quando vai começar a temporada de rodeios.
eu estou gerando uma oportunidade de venda para o meu time comercial e explorar um local, aquele ambiente, aquela geografia, onde anteriormente estava sendo ocupado por um produto ilegal, fosse de contrabando, fosse falso. E aí a gente acaba também agregando esse valor com um insight comercial de vendas. Para o meu time de marketing, por exemplo, eu gero dados da rastreabilidade dos produtos, eu gero dados de perfilamento médio de consumidores, e aí até mesmo para o time também de vendas poder fazer a inteligência em cima dos perfis de clientes que estão cumprindo ou não as políticas comerciais da empresa. No caso nosso, segue uma lógica, um racional parecido com o Daniel. Na medida que você desidrata um mercado paralelo, você aumenta, né, as possibilidades para o mercado, né, para aumentar a market share. A gente sempre discute a questão do ROI da segurança, né? É um desafio, é uma área que a gente tem dificuldade eventualmente de mensurar, mas só até aproveitando o nosso fórum, a forma da gente viabilizar isso é através da tecnologia. Eu acho que vocês que estão aqui, que atuam nesse segmento, principalmente das empresas de tecnologia, é pensar cada vez mais na segurança do produto. A gente pensa muito na segurança do patrimônio, mas às vezes falta esse olhar mais para dentro da segurança do produto, de uma forma, desde a concepção do produto. E esse tem sido o nosso trabalho internamente, está cada vez mais próximo do processo produtivo, cada vez mais próximo de ter conhecimento sobre como funcionam esses processos produtivos e de qualidade, para que a gente possa agregar valor para essas áreas e automaticamente buscar a mensuração, né, para ter essa entrega do ROI tão sonhado e tão difícil de se mensurar, né? A gente passa um pouco por isso. Bom, você comentou de como que a gente deixa de olhar o ativo, né? Para mim isso já página virada, né? Porque a área de segurança ela tem que se posicionar dentro da companhia como uma área de negócio. E entender do negócio é importante para qualquer tipo de ação, né? Então, no momento que a companhia ela enxerga a segurança como uma benfeitoria, como um retorno sobre o ativo, as coisas começam a deliberar de uma maneira diferente. Por exemplo, eu lidero hoje o comitê de risco junto do board e dos conselhos, né? E daí, conectando com a palestra anterior, que o exemplo arrasta, né? Então, no momento que você tem o board, né, os conselheiros da companhia entendendo que segurança faz parte do negócio, as coisas se desenrolam de maneira automática. Então, investimentos sobre proteção da marca, processos de proteção contra fraude ou até reputação, acabam se tornando uma cultura positiva dentro da companhia. Então, o que para mim deu certo foi, de fato, estar mais conectado com o negócio, entendendo do negócio, né? Eu tenho que saber por que o produto é feito, para quem que ele é feito, colocar o cliente no centro do negócio, né? O cliente sempre é o centro de tudo. Às vezes, como segurança, a gente acaba mudando esse conceito, mas o cliente final é o meu negócio, né? Então, o que é importante para ele, como que a gente muda o negócio e como que a gente combate pirataria e tudo mais que a gente discutiu aqui a partir do cliente para nós. Tá bom? Bom, gente, que papo, hein? Muito legal, e eu quero não só agradecer a vocês, mas eu quero ter a participação de todos vocês. Na mesa de vocês aí tem um QR Code que vocês podem escanear e entrar dentro de um grupo de WhatsApp para que vocês possam fazer perguntas. E eu já tenho um aqui para agregar mais valor aqui, mas é uma pergunta muito importante para você, Jonathan. Sobre a ocorrência que ficou famosa no final de 2025, onde os produtos da Boticário foram encontrados sendo comercializados na Feira Guai, que é a feira lá em Feira de Santana, lá na Bahia, né? Os produtos ainda nem tinham sido lançados, né? E a pergunta é, o que aconteceu e o que vocês fizeram para que isso não aconteça novamente? Porra, me pegaram aqui, né? Vou descobrir quem foi, né? Não, brincadeira. De fato, aconteceu, né? Era um produto promocionado de Dia das Mães. E o nosso ciclo, por exemplo, de Dia das Mães, ele começa em agosto desse ano, por exemplo, né? Então, os produtos são produzidos para que quando chegue Dia das Mães, a gente ter uma cadeia puxada, né? Então, a cadeia começa a puxar e a gente vende esses produtos. O que aconteceu, de fato, né? Aqui foi um conluio do agente de DOCA com o motorista, tá? Então, incluindo serviço de vigilância, né? Então, tinha 3 pessoas envolvidas dentro do processo. Então, né, ele separou esses produtos, ele embarcou num caminhão que deveria sair vazio e, no momento da revista, o vigilante permitiu a saída desse caminhão. Logo na sequência, aí entra os sistemas, né, que a gente tem. Né, a gente tem um sistema chamado Axur, que faz todo o monitoramento de marketplace, de redes sociais, de tudo.
ele detectou, e já era uma pessoa que estava no nosso radar, tá? Então, a pessoa que estava vendendo em Feira de Santana já era recorrente de venda de falsificados do grupo. Então, ele caiu já no primeiro anúncio que ele fez. Então, ele anunciou os produtos, a gente identificou, e daí a ação foi muito rápida, né? Em torno de 2 horas, a gente já tinha recuperado o produto, inclusive os que já tinham sido vendidos. Aí vai o relacionamento com o órgão público estreito, né? Porque para fazer uma ação como essa, né, não é o nosso time que vai lá efetuar a prisão, é o órgão público, né? Então, dentro da proteção da marca, você tem que ter muito esse relacionamento justo para que no momento dessa reação ela ocorra de maneira rápida. Então, a gente recuperou 100% dos produtos em feira, efetuou a prisão da pessoa, né? O divertido que, né, eu ficava mandando para o CEO da empresa, né, porque a polícia ficava mandando um vídeo indo até o local, né? Mandou um vídeo efetuando a prisão e tal. E eu junto com o CEO mostrando, porra, pegamos. Né? Nessas horas a gente marca um gol, né? O que começou errado acaba dando certo, né? Então, bem lembrado dessa ocorrência, foi bem interessante e gerou muita adrenalina, né? Porque a gente acompanhou em tempo real a ação da polícia para fazer essas apreensões. Por consequência, obviamente, né, o motorista acabou sendo detido também. O menino que fica na doca, ele também foi demitido, está respondendo a tudo isso, e a empresa de segurança também foi notificada e punida de acordo com o escopo que a gente tem contratado. O que isso traz de lição, né? O que a gente implantou na companhia após essa ocorrência, né? A gente vem convertendo os serviços de vigilância, tá? O serviço de vigilância ele acaba sendo muito 4 cantos, né? Coletar ponto de ronda, presença ostensiva e tal. Aí, de novo, né? Como que a gente conecta o negócio depois de uma ocorrência como essa, né? A gente converteu isso por agentes de prevenção a perdas, que são pessoas que, de fato, ficam na doca, faz checklist, né, ele confere o que o conferente deveria fazer. Só que o conferente acaba não sendo uma pessoa de confiança, de fato, né? Então, ele acaba fazendo a conferência da conferência, né, e trazendo vários pontos. Dessa maneira, a gente também traz a perda evitada, que é um indicador muito positivo para a área de segurança dentro da companhia, que é no momento que você mensura o quanto a companhia poderia ter perdido e o quanto você mitigou dentro desse processo. Então, desde essa ocorrência, para vocês terem uma ideia, a gente já tem aproximadamente 3,5 milhões de perda evitada somente na fábrica de Camaçari, que é da onde esses produtos foram furtados. Tá? Então, deixo também como uma recomendação, você fala de ROI, né, se você quer mensurar o quanto, de fato, a tua área ela traz de valor, é você trabalhar com prevenção a perdas. Sem prevenção a perdas, você não tem segurança. Uma coisa está conectada à outra. Bom, gente, eu quero que vocês fiquem de pé, recebam uma salva de palmas da nossa plateia aqui. Muito obrigado. Painel super importante. E vocês podem ir por ali, tá? Obrigado, tá, Claudinei?